Muito boa tarde então a todos que nos ouvem. Vamos dar início então a mais um estudo do nosso grupo de estudos jurídico-espíritas da AGE Franca, né? Eu quero inicialmente... Oi, você veio para o grupo? Seja bem-vinda, senta aqui. Tudo bom? Como é que você chama? Lidiane, seja bem-vinda, viu? Não veio para a AGE, para o grupo da AGE, não? Mas fica aí, por enquanto, prestigiando o nosso estudo. Vamos de início fazer a prece inicial, né? Eu quero agradecer ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que sempre nos orientam e nos intuem com propósitos para o bem, né? Agradecendo em primeiro lugar pela nossa saúde, pela disposição em podermos trabalhar para a boa causa, para a doutrina espírita, para a divulgação das questões jurídicas à luz do espiritismo, em busca do nosso aprimoramento pessoal e profissional, que tenhamos sempre o auxílio dos nossos benfeitores espirituais e que possamos ter bastante força para levar essa causa adiante, que tanto nos é cara e é fundamental para a sociedade moderna, que se pretende mudar para um mundo de regeneração. Obrigado, Senhor Jesus, ao nosso grande arquiteto do universo, pela oportunidade. Assim seja. Bom, então, hoje, dando sequência no nosso estudo, nós estamos terminando de ler essa obra aqui, ó, Direito e Espiritismo, e hoje nós vamos estudar o último texto. Hoje a gente encerra essa obra e já no próximo mês nós vamos começar a estudar um outro livro. E o tema de hoje, ele se chama A Boa-Fé e os Conceitos e Princípios do Espiritismo. É um texto que foi escrito pelo promotor de justiça Marco Antônio Marcondes Pereira e pelo colega Francisco Aranda Gambilan, um advogado na capital e também da diretoria da AGE São Paulo. Vamos começar a ler então, e à medida que a gente for observando algumas chances, né, de trazer algum caso prático ou comentar, a gente para e faz os comentários. O texto começa com uma ementa, né, que diz o seguinte: o artigo aqui apresentado aborda a boa-fé como categoria jurídica, com breve referência histórica, suas acepções mais usuais e a sua delimitação como cláusula geral do direito. O fim é de identificar essa categoria jurídica em seus contornos aceitos pelo direito e a postura do espiritismo frente ao assunto. A indagação final que se coloca no plano dessas considerações é analisar se a boa-fé referida nos ensinamentos contidos nas obras básicas da codificação espírita, no caso, alguns trechos, se amolda às concepções de boa-fé subjetiva ou boa-fé objetiva. Introdução. A partir de uma exposição realizada na Associação Jurídico Espírita em São Paulo, nominada Boa-Fé Objetiva como valor evangélico e notório exemplo de progresso da legislação humana, nasceu a vontade de escrevermos algumas considerações sobre a boa-fé, com vistas a identificar este conceito jurídico na codificação espírita. O trabalho não se propõe a ser de profundidade histórica e jurídica, pois muito já se escreveu a respeito em obras de direito nacional e estrangeiro. Além do que, o tema boa-fé
é parte integrante basilar nos estudos da matéria de direito civil, e tal fato impõe a todos os operadores do direito a sua apreensão no sentido dogmático, especialmente para o desenvolvimento de suas mais variadas atividades, seja como advogados, promotores de justiça, juízes, conciliadores, mediadores ou árbitros. A ideia é fazer uma abordagem do conteúdo histórico-jurídico desta categoria jurídica boa-fé, chegando à diferença entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, para verificarmos se a boa-fé indicada nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo se amolda mais ao conteúdo subjetivo ou objetivo da boa-fé. Esse simplório exercício de constatação poderá nos trazer mais um elemento de convicção sobre a característica futurista das palavras de Jesus Cristo, que atravessam os tempos para desaguar na positivação dos mais variados ordenamentos jurídicos, especialmente no Código Civil Brasileiro de 2002. A boa-fé no direito. Todo conceito ou ideia é a representação intelectual de um ser ou de uma coisa, representando as palavras, o seu suporte. Não é tema fácil nas ciências e muito se tem escrito a respeito, podendo ser citada como fonte de estudo mais próxima a obra do professor Alaor Café Alves, Lógica, Pensamento Formal e Argumentação, Elementos para o Discurso Jurídico. Os conceitos jurídicos, como afirmado por Carnelucci, são os átomos do sistema jurídico. Portanto, são elementos produzidos pela ciência do direito para facilitar a compreensão e a aplicação do próprio direito, na medida em que se constrói a partir deles um conjunto de raciocínios que devem conduzir o homem à resolução de seus conflitos sociais. Tais peças a que denominamos conceitos, ou também categorias jurídicas, recebem variada classificação e não está imune de grande discussão e diversidade. Mas vamos ficar aqui com a percepção de que os conceitos podem ser indeterminados. Os conceitos indeterminados são os de conteúdo e extensão incertos. E os conceitos jurídicos são predominantemente indeterminados, dadas as variações semânticas das palavras que exprimem os conceitos ou a carga de ética ou de valores que incidem sobre eles. Conceitos. A boa-fé traduz-se, como muitos conceitos jurídicos, em um conceito indeterminado ou aberto, que reclama um trabalho de integração de valores éticos extraídos de uma moral gerada e construída por uma determinada sociedade para sua apreensão e aplicação prática. Bem por isso podemos nos deparar com duas situações. A primeira é a de uma comunidade que valoriza a correção de um determinado comportamento a partir dos elementos psicológicos, buscando saber se a pessoa agiu sob o influxo da verdade ou da mentira, de tal modo que resta valorizado no meio social a individualidade e a vontade do agente. A segunda se pode aferir numa determinada comunidade que evoluiu na percepção de determinados valores modelos. Por exemplo, o valor da dignidade humana ou da não discriminação racial, elegendo-os como paradigmas para a construção de vida melhor. Aqui a noção de boa-fé deverá ser construída a partir desses vetores. Logo, não haverá boa-fé na conduta que agrida a tais valores, independentemente dos elementos volitivos do agente. Aqui ele já começou a fazer uma diferenciação entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, né? A boa-fé subjetiva que depende exclusivamente da vontade das pessoas, né? Da vontade do agente, e que a gente usa sempre aquela expressão, né? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Então não basta ter
essa vontade, se às vezes a gente precisa positivar, né? Deixar bem claro isso no ordenamento jurídico, que a boa-fé é um princípio que deve obrigatoriamente ser observado por todos os contratantes, por todos os membros da sociedade em geral. E como se trata de um conceito jurídico indeterminado, onde devem ser agregados aí outros valores, né, para a sua aplicação, nós temos que o nosso papel, o papel da doutrina espírita é fundamental para trazer a necessidade aos operadores do direito de aplicarem efetivamente tal princípio, né? Para que não seja só meramente perfumaria, fique lá previsto no código só para inglês ver, né? Nós temos a felicidade de, com a AGE, né, poder trazer essas noções e fazer e apregoar efetivamente a prática, né, deste princípio, né? Nós tivemos recentemente um caso aí que nós vamos estudar daqui a pouquinho, lá do Pinheirinho, né, daquele bairro de São José dos Campos, onde as pessoas foram desalojadas, né? A decisão que envolveu o despejo de 5 mil pessoas, né, quase 1.500 famílias, né, que já estavam lá num terreno, um terreno que não era produtivo, né, que não exercia a sua função social. Eles já tinham ocupado e já faziam de lá moradia para suas famílias, né, e foram aí violentamente, né, desalojados pelo Poder Judiciário. Então, nós precisamos sopesar, né, até onde, tipo sem teto. Eles estavam lá em São José dos Campos, né, e já estavam lá desde 2004. E agora, em 2011, saiu uma decisão da Justiça obrigando, reintegrando a posse daquele terreno para uma empresa, uma massa falida. Uma empresa que já tinha feito isso lá, mas em 2004 esse pedido. Não conseguiu eliminar, é um terreno gigantesco, né, com mais de 5 mil famílias. E desde 2004 construíram lá casas de moradia, lotearam, montaram uma associação. E agora a Justiça, dando mais valor ao direito de propriedade, né, do que de um particular, resolveu reintegrar a posse, né, para essa empresa, que já faliu a empresa, né, e mandou retirar todo mundo. Enfim, já retiraram todos, eles estão em abrigos provisórios, não tem para onde ir. São mais de 1.500 famílias. Então, essa ponderação, por exemplo, se essa ocupação foi justa, né, se a juíza agiu de boa fé, né, utilizou desses princípios para poder dar a sua decisão, né, de pessoas que já estavam lá, e se a Justiça prevê outros caminhos, né, para essa decisão, né, isso tudo a gente pode debater com base nesse princípio da boa fé. Vamos começar então com a origem da boa fé. O direito romano é a base do direito ocidental. Rogério, posso fazer foi uma perguntinha? estruturado na construção... Fazer uma pergunta? Pois não. Quando você diz boa fé, você quer dizer agir de acordo com a lei? Não necessariamente, né? A boa fé é um princípio amplo e indeterminado, né? A boa fé é aquela conduta para o bem, a conduta de não lesar ninguém, né? De porque agir com honestidade. às vezes a lei não está enquadrada, né? Isso mesmo. Às vezes só a lei não está enquadrada e só a lei não basta para resolver uma questão. É preciso algo mais. Pois é, olha que interessante. Às vezes só a lei fria, ela pode tanto condenar ou absolver, né? Igual neste caso que eu citei lá do Pinheirinho, né? Você tem argumentos para desalojar aquele pessoal que já está lá há 7 anos, dizendo que é um princípio de direito de propriedade, né? O terreno é da massa falida. Como também tem argumentos de que a propriedade ela tem que exercer uma função social. Se nós temos um terreno gigantesco na cidade que está servindo só para especulação, aquele proprietário não faz nada com aquilo, e
e temos milhares de pessoas que não têm, por exemplo, onde viver. É justo que aquele terreno fique lá parado e não possa ser ocupado por pessoas para efetivamente construir suas residências, né? E o próprio governo tem essa filosofia de colaborar no social, na questão da moradia, né? Pois Então, ele pode fazer o meio de campo ali, né? Entre o proprietário e os... Exatamente, pessoal, eles estavam né? negociando isso, mas não se sabe por que cargas d'água resolveram agora despejar todo esse pessoal, né? A gente não sabe o que está por trás disso, né? Porque eles estavam tentando negociar. Nós temos decisões em casos semelhantes, onde o resultado foi o seguinte: o tribunal não deixou desalojar as pessoas. Ele disse o seguinte: olha, que se indenize o proprietário, né, pelo valor, como se fosse uma desapropriação, né? Mas nós não podemos tirar tumultuar uma situação que já está consolidada. As pessoas já construíram, já virou um bairro, né? Estão lá morando, já tinha até templos religiosos, comércio, um bairro com 5.000 pessoas, né? A operação foi gigantesca, com 2.000 policiais, helicópteros, né, para tirar essa gente de lá. E pôr essa gente aonde? Né? Você não termina o problema, né? Agora eles vão ou procurar outra área para ficar, né? O Estado não tem como, vai pagar aluguel para eles, né? Já estavam lá estabilizados com as suas famílias, e a solução poderia ser outra, né? Como já outras decisões anteriores, em outros casos, já previram, de indenizar o proprietário, né? Mas não obrigar que aquele pessoal todo saísse, né? Bruscamente. Acho que já não caberia mais essa decisão. Então a boa-fé é isso, ela está... Bom, vamos continuar na leitura aqui então. O direito romano, sobre a origem da boa-fé, né? O direito romano é a base do direito ocidental e foi estruturado na construção de categorias jurídicas sob o ponto de vista prático, colhido na vida cotidiana, mas não se pode deixar de levar em conta que atrelar um determinado instituto jurídico às origens do direito romano, por si só não é tarefa de fácil compreensão. E resultado, a história do direito romano percorre muitos séculos, do século II a.C. até o século VII depois de Cristo. E o enquadramento de uma categoria jurídica, especialmente como é a boa-fé, uma categoria aberta ou indeterminada, pode expor formas de compreensão diversas no próprio direito romano. Para se ter uma ideia, a divisão histórica do direito romano costuma ser apresentada em 3 períodos: o direito arcaico, da fundação de Roma até o século II depois de Cristo, o período clássico, da República até o Principado, e o pós-clássico, do século III depois de Cristo até o fim do Império. A variação do significado da boa-fé, enfim, não é pequena, mas se costuma atribuir a sua origem à ideia de fides na relação de clientela. O cliens era a pessoa protegida pelo pater familias, mas sujeito ao dever de lealdade e obediência em razão de submissão e condição jurídica inferior. A relação entre o patrício e o cliente, assim, era traduzida no poder que o patrício tinha sobre o cliente e o dever deste para com aquele. Assentada na noção de dever de lealdade e obediência numa relação intrasubjetiva ou familiar, acabou se espraiando para uma relação intersubjetiva, envolvendo os negócios contratuais e as relações possessórias, com a conotação de garantia da palavra dada. A fides era a base da confiança, provavelmente tendo inspirado o tratamento muito gravoso contra o devedor na lei das 12 tábuas, segundo Menezes Cordeiro, o que só veio a ser abrandado com a Lex Poetelia Papira de Nexis. Da fides nasce a fides bona, ou seja, a fidelidade
e sinceridade a partir das palavras dadas nos acordos como causas de justiça. Na Idade Média, assentada no direito canônico, a boa-fé traduzia a ideia de ausência de pecado. E no campo obrigacional, há a tendência de considerar o exame da vontade do sujeito, isto é, a sua intenção sobre a forma da declaração, o que se consumou na era moderna. Vingou a supremacia do princípio da autonomia da vontade, de tal modo que, examinando a declaração da vontade, o que é alvo de investigação é do ânimo do declarante. A boa-fé, então, se baseia num estado de erro ou ignorância. Só mais adiante, no direito alemão, a concepção de boa-fé objetiva emerge para o direito e invade os mais diversos diplomas legais. A respeito da história da boa-fé e toda a sua problemática conceitual, não se pode deixar de citar como de leitura obrigatória de enorme profundidade a obra da professora Judite Martins Costa, A Boa-fé no Direito Privado. Então, a boa-fé, Sr. Antônio, é aquela de empenho na palavra dada, né? Os conceitos antigos, né? De ser fiel ao que você contratou, né? Fiel, né? Naquilo que combinou com uma parte, né? Esse dever de fidelidade, de honestidade para com o outro, né? Nisso está... e quem mais nos trouxe esse exemplo, né, foi Jesus, né? Naturalmente, né, tratar as pessoas com urbanidade, né, com lealdade, né, em todos os aspectos, né? E esses conceitos vão sendo trazidos para o direito, né? Não é só aquela história de... antes vigorava só aquela letra fria da lei que falava assim, por exemplo, que os contratos devem ser cumpridos a qualquer custo. Ainda que ele esteja lá prevendo um absurdo, né? Que o senhor vai me dar a sua casa, vai me dar seu automóvel, e eu vou poder cobrar uns juros pelo empréstimo de 100% ao mês, né? Antes, se tivesse isso previsto num contrato, tinha que ser cumprido, né? Contrato, mas onde está a boa-fé nisso, né? A gente já vislumbra um abuso, né? De uma parte querendo levar vantagem sobre a outra, né? Então, essa cláusula abusiva pode ser derrubada. A gente vê isso daí também, Rogério, assim, a maneira de se cobrar hoje também mudou, né? As empresas, a cobrança financeira de devedores, você pode ver as empresas de cartão de crédito, elas não têm como seguir ali a risca, então eles vão fazendo negociações, facilitando cada vez mais, barateando, diminuindo o total da dívida, não é assim? Exatamente. Para poder ver se chega, pelo menos não perde o cliente, né? Isso é muito comum, né, nessa oferta de crédito, né? Absurda que nós temos hoje no Brasil, né? Então as empresas, aqui é um contrassenso, né? Os juros no Brasil são os mais altos do mundo. Então eles emprestam com juros abusivos, né? E na verdade, depois, quando deixam de receber algum crédito, eles fazem essas negociações aí absurdas, né? Às vezes facilitam mesmo um pagamento até 90% do total do débito, né, para aquela pessoa. Mas isso não significa que eles estão perdendo. Eles já estão cobrando há muito tempo, né, juros extorsivos, né, das pessoas, né? E no geral, né? No geral, exatamente. E restabelecendo o crédito para aquela pessoa, fazendo ela tá achando que está pagando menos, mas daí no próximo mês ela já entra de novo, né, naquele crediário, usando aquele cartão de crédito com juros de até 12% ao mês, que é um absurdo, né? Você vê em outras civilizações adiantadas, nos Estados Unidos, os juros não passam de 12% ao ano, né? Lá não tem empréstimo de mais de 1% ao mês, né? As pessoas lá conseguem o crédito, mas com juros tranquilos, né?
Aqui não, aqui é um absurdo. Então aí eles vão recuperando esses créditos dessa forma aí, né? E a cobrança, ela melhorou porque antes, nessa época aqui do direito romano, havia prisão por dívida, né? A pessoa podia perder até a vida que devia, né? Conforme a lei das 12 tábuas. Mas aí nós fomos evoluindo para extirpar, né? Hoje no Brasil não tem prisão por dívida, a não ser do devedor de alimentos só. Mas ninguém responde por dívida, né, na prisão, né? Então houve uma modificação, né, desse tratamento aí mesmo de cobrança. Então é isso, e principalmente nesses contratos de adesão, assim, de massa, é que a boa-fé mais se apresenta e mais deve ser observada, exatamente por isso, porque quando você vai lá num banco ou numa grande empresa, você assina lá uns contratos que são padrões, né? Que eles fazem você assinar para todo mundo lá e você nem sabe o que está lendo, nem sabe o que está escrevendo. Às vezes eles nem te dão a via do contrato, né? São aquelas letras pequenininhas, né? Ele está te dando um crédito, mas ele não explica direito que tarifa que ele está cobrando, né? O juro, como é que ele vai ser cobrado direitinho. Geralmente as pessoas não recebem essa informação. E aí que entra a boa-fé. Desde essa hora da formação do contrato, a outra parte já tem que informar o que está acontecendo, o que vai ser contratado, né? O dever de informação também entra nesse conceito de boa-fé aí, desde antes da formação do contrato, entendeu? Então é um princípio que serve de interpretação para todos, né, no direito, para todos os contratos, para todas as situações. Se você vê uma situação que, embora tenha aparência de legalidade, mas onde a boa-fé foi excluída, aquilo pode ser anulado, né? Hoje, felizmente, nós temos essa boa-fé como um norte, né, um vetor a ser seguido aí por todas as instituições do direito, né? O que é muito bom, né? Quantas vezes a gente se depara no dia a dia, né, com contratos, né, com situações onde houve efetivamente uma contratação, mas a má-fé está evidente, ou uma pessoa levando vantagem, né, sobre a outra, né? Então isso o direito não permite mais. Então vamos lá, continuar nossa leitura. Falar um pouco da parte histórica, né, da origem. Agora vamos falar da boa-fé subjetiva e da boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva é a crença de não estar lesando o direito de outrem. Por isso é a situação de estado de erro ou ignorância a que está submetido o declarante. O sujeito não supõe estar prejudicando a terceiro. E o que é ressaltado é seu caráter de ignorância sobre o ilícito. É a boa-fé estado ou boa-fé crença, porquanto está ligada a elementos psicológicos do sujeito. Vários dispositivos do Código Civil brasileiro apontam a existência dessa espécie de boa-fé. Por exemplo, o artigo 1561, casamento putativo, o artigo 1201, posse de boa-fé, artigo 309, pagamento ao credor putativo, e mais precisamente o artigo 113 do Código Civil brasileiro dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Acontece que, veja então, a lei civil é expressa aqui no sentido de que a boa-fé deve observar todos os contratos, né? E todos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Acontece que a boa-fé subjetiva, embora se veja contextualizada no diploma civil, acaba se espraiando para muitas outras relações jurídicas, por aplicação do raciocínio de que o Código tem aplicação geral e todas as relações privadas, salvo aplicação de legislação especial. Nessa ordem de ideias, é razoável considerar que a boa-fé subjetiva não se limita a uma cláusula geral de direito, mas verdadeiramente a um princípio do direito, localizado no ordenamento jurídico como um todo.
A boa-fé objetiva não vinha prevista no Código Civil brasileiro e figura como inovação legislativa no Código Civil de 2002. Contudo, no Código Comercial de 1850... Nós temos um recado aqui do presidente da AGE São Paulo dizendo que a transmissão está perfeita. Ah, obrigado, presidente, pelo prestígio. Acompanha a gente mesmo, obrigado. A boa-fé, contudo, no Código Comercial de 1850 já se podia perceber referência à existência dela, boa-fé objetiva. Então, a criação recente do nosso direito, né, embora já... bom, lá em 1850 no Código Comercial ela era prevista, né? E no artigo 131 daquele código, inciso 1, dispõe o seguinte: sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases. Primeiro, a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa-fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer a rigorosa e restrita significação das palavras. Olha que interessante, que o código, que a boa-fé, né, ela deve prevalecer ao próprio, o que está escrito, né, na letra fria da lei, né? E o legislador de 90, no Código de Defesa do Consumidor, também trouxe expressamente, né, a boa-fé. No artigo 4º, inciso 3, onde prevê a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. O artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, diz que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, essas cláusulas abusivas, que são contrárias à boa-fé em qualquer contrato, podem ser anuladas. Entendeu? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas, antes não. Quando isso não estava positivado, valia tudo, né? O contrato valia por si só, não poderia ser modificado nunca, né? Isso aí é uma evolução muito grande, né? Enorme, né? Você voltar as vistas para o passado, né? Como você está dizendo. Pois é. Uma evolução muito grande. Enorme. Igual, antes as pessoas tinham muito... As pessoas tinham muito, por exemplo, medo do que estavam assinando, do que estavam contratando, né? Hoje, mas eu assinei, né? Eles me obrigaram a assinar aquele documento lá, que senão... Principalmente quando o fornecedor de serviço é um banco, é uma instituição grande, né? O consumidor vai lá, pobrezinho, por exemplo, se ele vai pedir um empréstimo, aí ele não pode, por exemplo, quando estiver pedindo esse empréstimo, contestar nenhuma daquelas cláusulas que estão lá, né? Se ele chegar e falar assim, mas aqui o senhor está cobrando juros capitalizados, não, aqui tem essa cláusula de multa que é ilegal. O banco não fornece o empréstimo, se ele ficar contestando isso, né? Mas nada impede que a justiça venha no futuro a observar aquela relação e, se tiver caracterizada a má-fé, o abuso do direito, né, ele pode rever aquele contrato. A boa-fé objetiva representa uma norma ético-jurídica exigível, apurada conforme a diligência socialmente aceita. Está atrelada a aspectos externos, uma regra de conduta ou dever de agir de acordo com padrões determinados. O comportamento está atrelado a uma conduta de correção social pré-fixada,
no meio social, ao respeito pelo direito do outro contratante. A boa-fé objetiva tem pertinência à execução de um contrato e vem estampada no artigo 422 do Diploma Civil. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A probidade referida no artigo é um dos aspectos da boa-fé objetiva. Significa honestidade e correção de comportamento. Observada a boa-fé, tanto como subjetiva, princípio de direito, ou objetiva, cláusula geral do direito, se pode constatar sua aptidão de informar o direito para a obtenção da realização concreta de justiça. Tem, nesse sentido, a boa-fé a função interpretativa, controladora e integrativa. Interpretativa porque auxilia o juízo que recai sobre a norma jurídica. Controladora porque funciona como exigência fundamental em toda conduta humana. Integrativa porque completa e supre as lacunas do direito. E as teses espíritas, agora, estariam em conformidade com tais conceitos jurídicos e vice-versa? Agora a gente vai partir para os conceitos espíritas, né? Se estão concordes, né, com a lei humana, né, que positivou esse dever de honestidade, né, de todos os contratantes, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que a lei humana evoluiu para isso. Nós vamos poder observar agora. Então, a partir dessas noções sobre a boa-fé, nos voltamos à proposta apresentada no início do escrito, ou seja, identificá-la nos preceitos básicos do Espiritismo, em especial aqueles fixados nas leis morais, destacadas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especialmente nas parábolas e ensinos que lhes servem de supedâneo para saber se suas referências se amoldam mais às concepções de boa-fé subjetiva ou boa-fé objetiva. Neste diapasão é imperioso de início destacar ser indubitável que a moral adotada pelos espíritos para o aperfeiçoamento dos seres, individual e coletivamente, é a moral pregada, apregoada e aplicada por Jesus. Basta que se leia a questão 625 do Livro dos Espíritos, um repositório das teses básicas do Espiritismo, que seriam desenvolvidas e dissecadas nas demais obras subsequentes, e a resposta da espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. O codificador acrescenta suas próprias observações a essa questão, afirmando: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Tais afirmações fazem coro com a opinião de todos os estudiosos, de todos os credos, de todas as seitas, de todas as filosofias, que jamais negaram a profundidade moral dos ensinamentos de Jesus, pela sua relevância e pela sua eficácia perante os conflitos da criatura humana. O princípio básico evangélico pregado por Jesus está resumido na máxima que ecoa ao largo dos tempos: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Essa é boa fé, né? Já vem lá de Jesus, né? E que agora, felizmente, nós estamos trazendo para os nossos códigos, né? Para os espíritos, igualmente, a lei divina, a lei natural, se acha contida expressamente nesse preceito: o amor ao próximo, pois que esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para os outros. Tal mandamento socio-moral está estampado também no Evangelho, segundo o Espiritismo, porquanto ele é a expressão mais completa da caridade, e porque resume todos os deveres para com o próximo, não se podendo ter, neste caso, guia mais seguro
do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que deseja para si mesmo. De sorte que, quando os homens tomarem esse comando como norma de conduta, farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia mútua e benevolência. E isto está contido numa lei divina, natural, a lei do amor, a qual substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, essa série de injustiças aí entre os homens decorre justamente da não observância dessa lei divina, né? Por isso essa brutal diferença social e econômica, né, que a gente vê, né? Esses desmandos aí do poder público ainda capitalista, né? Desalojando quase 5 mil pessoas de uma propriedade sem tomar uma decisão mais justa, né? Isso tudo isso tudo o direito, né? Devia cuidar com mais zelo, né? E observando o ensinamento de Jesus, né? Isso nós não conseguimos fazer ainda. Aqui interesses de poucos ainda são privilegiados, né, pelo direito, né? As leis ainda privilegiam grandes grupos econômicos, né? Grandes interesses, né? Por exemplo, outra questão que também afeta isso aqui, e felizmente essa semana o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Nacional de Justiça pode sim investigar desvios e desmandos de magistrados, né? Foi apertado, mas por força de um apelo social forte aí, né? Os juízes vão poder ser investigados sim por esse Conselho Nacional de Justiça. Nós temos aqui uma pergunta a boa-fé seria privilegiar a intenção conforme o estado de atendimento do ser? A ideia de proteger o mais fraco. Deu para entender? Que ele mandou pelo celular. A boa-fé seria privilegiar a intenção conforme o estado de entendimento do ser? Privilegiar a intenção. Entendi. Conforme o estágio de entendimento, né, do ser. De entendimento do ser. Ah, entendi. Você entendeu? Entendi. Essa primeira parte da pergunta é daquela boa-fé objetiva, né? Subjetiva. Aí complementa a ideia de proteger o mais fraco. Aí do ponto de vista objetivo, né? Que a lei... Ele corrigiu, entendimento. Entendimento, entendi. Deu para entender, né? Deu para entender. Aí na pergunta a diferenciação exatamente das duas boa-fé. A subjetiva, né? Que é a da intenção, da vontade da gente, e que varia mesmo de acordo com o grau de adiantamento da pessoa, né? Essa subjetividade dela poder exercer a boa-fé, né? Cada pessoa age de um jeito, né? De acordo com o que ela acha que é prejudicar terceiro ou não, né? É por isso que e quando a gente positiva o que é boa-fé, que a pessoa é obrigada a observar tais e tais princípios, realmente ela tem essa função de proteger o mais fraco, né? A hora que você positiva esse dever obrigacional de observar a boa-fé, ela protege o mais fraco, com certeza, né? Então o mais forte não vai conseguir, por exemplo, obrigá-la que ela assine um contrato abusivo, né? Antes as pessoas chegavam com um contrato, infelizmente se assinou, não tem mais jeito. Não existe isso, né? Depende, se tiver lá uma previsão absurda, onerosa, né? Você pode revisar isso na justiça.
derrubar aquela cláusula abusiva, né? Isso é muito joia. É interessante isso aí, né? Você poder derrubar uma prova abusiva. Olha que legal. Uma cláusula abusiva. Uma cláusula abusiva, olha que direito fantástico, né? E então, eu acho que isso aí, realmente, por isso que a gente consegue, né, fazer justiça, né? Porque senão, a gente ia ficar refém, né, dos poderosos, daqueles que têm um poder econômico maior, né, e tudo que tiver contrário à má fé, a gente pode derrubar. Então a pergunta é boa. Essa pergunta foi enviada pelo Tiago. O presidente, por isso. Presidente da AGE. Está participando lá de Ribeirão Preto. É pelo mestre. Falando em leis morais, nós vamos estudar as leis morais aqui no COEM, né? Vamos falar das leis morais, que estão lá no Livro dos Espíritos. O capítulo que trata das leis morais no Livro dos Espíritos inicia pela caracterização do que seja a lei natural. É a mesma lei divina, que indica ao homem o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só será infeliz quando dela se afasta. Tais leis são eternas e perfeitas, portanto irrevogáveis e imutáveis, enquanto as leis humanas são transitórias, modificáveis e revogáveis, já que adequadas aos momentos históricos da trajetória evolutiva dos seres nas suas relações gregárias e sociais. Já afirmara Tomás de Aquino que a justiça humana distingue-se da justiça divina, por ser mutável como a natureza humana. Mas a justiça divina refere aspectos imutáveis da natureza divina, fundada na misericórdia e na compaixão. Em resumo, os espíritos afirmam que a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades e que, quando agem, tem de saber distinguir o bem do mal, ou seja, pautar-se por princípios morais, entendendo-se por bem tudo o que é conforme à lei divina ou natural, e por mal o que lhe é contrário, infringindo-a. Do ponto de vista subjetivo, portanto, no esforço para trabalhar a conduta ética, moral e de boa-fé do indivíduo, o Espiritismo trabalha pela melhoria do homem, apressando o adiantamento dele e das massas, ensinando-o sobre as consequências de seus atos, lei de ação e reação, numa ação efetiva para afastá-lo daqueles atos que possam retardar-lhe a felicidade, o bem-estar próprio e geral. Só o bem assegura a sorte futura. Tais objetivos, afirma Kardec, podem ser alcançados por pautar-se o homem por uma conduta de absoluta e irrestrita boa-fé nas suas ações, pois que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. E tratando da legislação humana, a questão que foi formulada aos espíritos foi a seguinte: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta: poderia, se todos a compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Então, a gente poderia viver muito bem se a gente tivesse essa consciência, né, da lei natural, né? Mas nós precisamos de uma lei ainda que prenda aquele que não paga alimentos para o filho. Nós precisamos de uma lei expressa, prevendo a boa-fé, né, que as pessoas têm que ter para com as outras. Não podem fazer qualquer tipo de contrato, né? Tudo isso por conta de que nós não temos capacidade de espontaneamente, né, cumprir a lei natural, né, que é a lei divina, né, que a boa-fé está lá implícita nela, né. Como nós não temos essa capacidade ainda, nós precisamos ainda nos nossos códigos, dos nossos ordenamentos, dizendo: olha,
matar é proibido, né? Você matar, você vai preso, você tem que pagar alimentos, você tem que respeitar as crianças, você tem que dar educação para todos, moradia para todos, você tem que distribuir a renda, né? Nós precisamos da lei humana severa ainda nesses aspectos, né? Mas foi o que aconteceu com Moisés, né? Que né? Tinha a lei divina, mas ele teve que impor a lei civil, né? Teve que impor a lei civil, né? E era a rigorosa, lei dele, né? Também tinha até pena de morte, né? Tinha pena de morte. Tinha um sinédrio lá que tinha apedrejamento. Né? Chegou a ter pena de morte. E mais severa é a reprimenda quanto menor é o estágio evolutivo, né, da civilização, né? Acho que na época era necessário, né? Só para aquele pessoal da época, né? Exato. Criar esse tipo de legislação. Mas as leis humanas são instáveis, já que inicialmente foram feitas pelos mais fortes. Eu acho que elas ainda são feitas pelos mais fortes, modificadas à medida que os homens foram compreendendo o conceito de justiça, acabando por se tornarem mais estáveis quando elaboradas para todos, para o bem-estar geral, sem consonância com a lei natural. Na verdade, o que ocorre aqui, na verdade nós tivemos uma evolução, sim. O que nós não estamos conseguindo, eu acho que a legislação brasileira é muito moderna, ela prevê um estado de bem social, né, um estado voltado para as políticas públicas, né, para a eliminação da pobreza. Tudo. O que está faltando mesmo é a gente pôr isso em prática, a gente cobrar isso, né? Por exemplo, a Constituição Federal prevê o direito de propriedade, né? Mas lá também está escrito na Constituição da Federal que o direito de propriedade deve atender à sua função social, né? Sem esse pressuposto, nenhum direito de propriedade pode ser exercido. Então, se eu tiver uma propriedade que esteja improdutiva, que não esteja servindo, né, à sociedade, né, é lógico que eu posso ter um imóvel, posso ter imóveis para alugar, né? Isso eu estou servindo à sociedade. Mas se eu estou um terreno gigantesco, uma fazenda improdutiva, e tenho pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, né? Aí essa propriedade não está exercendo essa função social. Então o Estado pode tomar essa propriedade e distribuir para quem não tem, entendeu? Então está na Constituição Federal, isso aqui é moderno, né? É muito moderno, uma legislação. Mas nós vemos nesse caso que a juíza nem deu bola para esse artigo. A Constituição ainda garante a todos os cidadãos, como preceito fundamental, o direito à moradia. E por que o Estado não deu 5.000 casas para aquela população lá, né? Por que o Estado não desapropriou uma área antes, né, construiu moradias para... Ele não consegue, por falha do Estado mesmo, que aquele pessoal invadiu, né? Não são um bando de criminosos. O pessoal não tem onde morar, invadiram, construíram suas casas, criaram uma associação, né? Eles, por conta de uma omissão do Estado, fizeram uma apropriação, uma desapropriação indireta daquele terreno. Então já teve um caso aqui onde o juiz foi muito feliz, ao contrário dessa última decisão lá do bairro do Pinheirinho, que ele diz o seguinte: o particular que tem sua propriedade invadida por mais de 5.000 pessoas, que se desalojadas não terão para onde ir, deve buscar do poder público a indenização a que faz jus, decorrentes da desapropriação indireta. Entretanto, a reintegração de posse não deve ser deferida, em homenagem ao princípio da função social que a propriedade tem, nos termos do artigo 2º da Lei 4.132/62 e artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. Então,
era hora da decisão sopesar os valores, né? O interesse daquele proprietário e o interesse de 5.000 pessoas que seriam desalojadas e que ocupavam aquele terreno indevidamente. Do ponto de vista frio da lei, né? Não, ele tem um título de propriedade, eu vou tirar todas essas pessoas do lugar. Mas e a função social da propriedade, né? Então a saída interessante do juiz neste caso foi a de mandar o Estado, né, pagar a indenização para aquele proprietário que estava perdendo o terreno e manter as pessoas lá. Uma situação justa e já prevista na lei, né? Então nós temos uma legislação avançada, né, mas que só é cumprida em benefício do mais fraco se houver pressão social, né? Se tiver gente como a gente, né, que está falando isso, está pregoando isso no dia a dia, né, mudando a mentalidade, né? O senhor imagina se eu pegar um processo para decidir a sorte de 5.000 pessoas? A responsabilidade que é isso, né? O senhor acha que é simplesmente pegar um código, tirar lá 3 artigos de lei e decidir, né? Quanto que envolve uma decisão dessa? Quanto de espiritismo que tem que ter numa decisão dessa? Né? Tanto que a nossa doutrina pode ajudar, né? Para sopesar os valores, né? Só a letra fria da lei, se não pensar nesses princípios maiores de boa fé, de amor ao próximo, né? De justiça real mesmo, né? Nunca que a gente vai fazer justiça. E essa decisão é válida, né? Mesmo sendo injusta, é válida. Nesse sentido é que se pode entender a recomendação evangélica adotada pelo Espiritismo: amar o próximo. Só pode verdadeiramente amar quem tem honestidade de propósitos, boa intenção, sentimento fraternal e, em suma, boa fé nas ações. Não é por outra razão que é a seguinte a conceituação do homem de bem na codificação espírita: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. No plano fático do mundo das relações jurídicas e sociais, as leis evoluíram, sendo possível aplicá-las pelo e para o homem de bem. É a eleição da boa-fé objetiva, em consequência dos atos regulados pela boa-fé subjetiva. Subjetivamente, há a recomendação para que os seres se pautem pela boa-fé, imprimindo em suas ações sentimento de caridade e amor ao próximo, bondade, humanidade e benevolência, complacência nas relações sociais, indulgência e misericórdia. Ter misericórdia a gente tem que ter, né? Enfim, respeito ao direito do outro. A lei, objetivamente, fixando regras cogentes, elegendo a boa-fé, ética, bons costumes e a moral, igualmente a evangélica, como sustentáculo das relações humanas. Tenha-se presente o silogismo seguinte, a propósito do assunto, de comezinha lógica: quem faz as leis humanas são os homens. Estes são espíritos, encarnados e desencarnados. Todos estão sujeitos à lei do progresso. As novas leis acompanham esse progresso. Estas, repita-se, vêm elegendo a boa-fé, que podemos resumir em ética, bons costumes e a moral, sobretudo a evangélica, como sustentáculo das relações. Logo, a boa-fé objetiva é um avanço e um patente progresso visando o aperfeiçoamento da humanidade. Então, felizmente, uma leva de espíritos melhores, né, que estão encarnando aí, estão preocupados com essas questões, né, e efetivamente trazer para a legislação humana toda essa característica de moral, de ética, bons costumes, né, para a nossa legislação, visando o próprio aperfeiçoamento da sociedade, né, que tem que
observar aquelas leis, né? Mas não podemos deixar essa lei sem aplicar, né? Em cada caso nós temos que fazer valer a boa-fé, né? E não privilegiar alguém ou alguns grupos, né? Ou por interesse próprio, né? Decidir alguma questão só. Pensar no estado social, no benefício de todos, né? Então, concluindo o texto aqui, eles dizem o seguinte, ó: a vida do direito não se reduz a uma sucessão de fatos desvinculados dos valores que lhes dão sentido e significado, de cuja correlação dialética emerge a regula iuris. Como se vê, a boa-fé não constitui um imperativo ético abstrato, mas sim uma norma que condiciona e legitima toda a experiência jurídica, desde a interpretação dos mandamentos legais e das cláusulas contratuais até as suas últimas consequências. Não é por outra razão que a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo se propõe a discutir o direito posto, unificar os operadores do direito e todos os interessados em questões jurídico-sociais, para colaborar na construção de um mundo mais justo, baseando neste propósito suas ações nos princípios éticos, morais e de boa-fé recomendado pelos Espíritos, tendo como estandarte estatutário contribuir para que se dê trato jurídico a valores humanistas como solidariedade, boa-fé, honestidade, propiciando a humanização do cumprimento e da interpretação da lei humana. Então, é objetivo da AGE levar ao conhecimento de todos os operadores de direito, né, divulgar esses assuntos, né, discutir casos como essa desapropriação lá de famílias do Pinheirinho lá, né, discutir a questão desses desvios, né, cometidos pelo Poder Judiciário, por qualquer outro órgão público, né, enfim, na interpretação da lei, né, fazer prevalecer o bom senso, a ética, né, a boa-fé objetiva, enfim, trazer isso à tona e mais do que isso, modificar o operador de direito nesse sentido, modificar a sua visão de mundo, né, na aplicação da lei. Isso aqui é um objetivo fundamental que eu vejo na AGE, né, enfim, de mudar mesmo o ser humano, porque só a lei não basta, né, para resolver esse complexo de situações jurídicas que a gente vive hoje, né? Só aquela... e a AGE surge nesse momento de causas complexas, isso que é muito legal, né? Onde as pessoas se voltam para o coletivo, para o bem-estar geral, né? Para um Estado de direito que garanta, né, a humanização de todos, né, de que todos tenham direitos básicos, né, e a AGE surge para mexer com o operador de direito nesse sentido, né. Olha, você não está decidindo uma causa só dessas duas pessoas, o que você está decidindo aí vale para o Brasil todo, né, vai fazer a diferença, né, trazer esse espírito para o magistrado, para o promotor, para o advogado, né. Aquela questão que ele está trabalhando não é só uma questão para ele ganhar econômica, né, que ele está resolvendo. Às vezes pode resvalar em vários outros valores, né? Então, isso é muito importante e é o que a gente gosta de destacar. E tem surgido efeito. Graças a Deus, o movimento jurídico espírita está se espalhando para o Brasil inteiro e com certeza ele vai balizar a conduta de toda uma geração nova de operadores do direito. Isso eu tenho absoluta certeza. E decisões como a desse tipo aqui do Pinheirinho, que está sendo considerado uma das maiores atrocidades dos últimos tempos aí, em termos de violação de direitos humanos no Brasil, né? Decisões desse tipo aqui, a gente quer que sejam definitivamente extirpadas, né, dos nossos anais aí jurídicos, né? Enfim, o debate tá bom. No próximo nós terminamos o estudo de Direito e Espiritismo
Estamos preparando o Direito e Espiritismo 2, tá? Estamos, vários articulistas já estão escrevendo aí os textos, que vai ser, se Deus quiser, lançado... Outro livro, né? Outro livro vai ser lançado no 2º Conjuresp, em Campinas, de 7 a 9 de junho, né? Corrente ano. E sobre o 2º Conjuresp, você gostaria de falar alguma coisa? Olha, o 2º Conjuresp vai ser um outro marco aí da AGE, né? Nós já realizamos há 2 anos o primeiro em Ribeirão Preto, né? E o segundo agora em Campinas, né? Nós vamos tratar de direitos constitucionais à luz da doutrina espírita, né? Eu acho que também vai ser, para ter uma ideia, o congresso vai ser em junho, nós já começamos a receber inscrições já em janeiro, né? Já tem gente interessada, gente do Mato Grosso já se inscreveu, de Minas Gerais, né? E como que se faz para se inscrever? É só entrar no site da AGE, agesaopaulo.com.br/Conjuresp, tá? Mas se você entrar no site da AGE, já vai ter um link. Se você não pôr /Conjuresp, só no www.agesaopaulo.com.br, se entrando no site já vai ter um link para o congresso, onde você vai obter todas as informações de inscrição, o local, que vai ser no Hotel Nacional Inn, em Campinas, né? Vai estar a notícia de todos os palestrantes, de todos os temas que vão ser tratados, né? Enfim, informações completas sobre... E o local lá em Campinas? É no Hotel Nacional Inn. Fica próximo à rodovia Anhanguera. É um centro de convenções, né? Num centro de convenções que fica dentro desse hotel, né? Você pode aproveitar e se hospedar no próprio hotel, né? Que fica mais fácil. Inclusive a gente recomenda isso, né? Quem quiser participar, até porque vai ter, as reservas estão bloqueadas, né? Temos 300 quartos bloqueados para quem tiver interesse em se hospedar nesse hotel até março só. Depois o hotel não garante mais reservas, né? Vagas para quem quiser ficar lá, né? Então, quem tiver, o ideal é se hospedar no próprio local do evento, né? Que vai ser uma facilidade, né? Você levanta... Seria mais fácil, né? Enfim, e nesse 2º Conjuresp nós vamos continuar alimentando esse debate, né, dessas questões aí de mais alta relevância à luz da doutrina espírita. E nós temos sentido na prática que isso tem feito a diferença para os operadores do direito. Nós temos mais um agiano, vamos dizer assim, postulando um cargo no Ministério Público, está até no exame já, finalmente para entrar no Ministério Público, sabe? E isso é muito gratificante para a gente, né? Vai colocar dentro dos tribunais, na advocacia, gente comprometida, né? Com a ética e com todos esses valores novos aí, né? Que são os exigidos para o mundo de regeneração, né? Não podemos fugir disso, né, Sandro? Bom, então vamos encerrar por hoje, só deixando a dica que também nós vamos, a partir do próximo estudo, nós vamos estudar textos deste livro aqui, ó, Justiça, Pensando Alto sobre Violência, Crime e Castigo. É do Luiz Eduardo Soares, um expert em segurança pública, né? Já foi ministro da Segurança... ele é especialista, ele escreveu Elite da Tropa e Elite da Tropa 2, né? E ele é um estudioso aqui do crime, né? E do criminoso, né? E nós vamos estudar esse livro que é fundamental aí para quem lida no dia a dia aí, para todos nós, né? Esses conceitos ele fala assim, só para ler aqui a orelha do livro, ele fala assim, ó, bandido bom é bandido morto. Quem já não ouviu esta frase? A partir de uma emocionante conversa com um motorista de táxi, chocado com o assassinato de um colega durante um assalto, o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares desfaz uma a uma as certezas do senso comum neste desconcertante livro. O que é exatamente a violência?
essa palavra tão repetida no dia a dia? Existe relação entre o crime cometido e o castigo recebido? A defesa dos direitos humanos seria um estímulo à impunidade? Com a argúcia de um filósofo e a experiência de quem conhece o universo criminal de perto, o autor vai até o âmago da questão e mostra que o sentido de uma história depende sempre do ponto a partir do qual começamos a contá-la. Ao ampliar o foco da questão da violência, deixa claro que a justiça não se reduz à punição. Então, um grande livro de filosofia que nós podemos estudar concomitantemente com o Céu e o Inferno, né? Com o nosso Código Penal da Vida Futura, né? Nós vamos fazer uma relação aqui, né? Essa questão de justiça criminal com as penas aí. E é isso. Acho que por hoje a gente vai encerrar, né? O senhor tem mais uma questão para a gente encerrar o debate? Tudo em ordem? Quero agradecer a todos aí pela participação, o ilustre presidente da AJA aí, que nos prestigia sempre, todos os programas, inclusive no programa de rádio que a gente faz em Ribeirão Preto, uma vez por mês também. E esse incentivo é muito importante para a gente continue neste caminho aí que nós escolhemos há muito tempo, né? Desde antes de encarnar, e que nós temos a obrigação de fazer cumprir agora, né? Sentimos essa vibração e a necessidade de levar a cobro, né? Até o final esse projeto, e Deus queira que a gente consiga. Então, nesse sentido, nós queremos fazer a prece final, né? Agradecendo uma vez mais pela oportunidade de trabalhar nessa causa, né? Espíritos devedores que viemos para um resgate na área do direito, pedimos força, bastante orientação para continuarmos nessa luta no nosso dia a dia, com cada causa que enfrentarmos, né? No trato com os nossos clientes, com as partes, com as testemunhas, né? No trato com as autoridades do judiciário, né? Tendo força para levar essas questões de humanização da justiça, né, de ética, de boa-fé, tentando levar esses conceitos para todos que lidam com a justiça, e que possamos mudar esse cenário de violência, né, de diferença social exorbitante que vivemos, e busquemos o aprimoramento moral de toda a sociedade. Assim seja.